Boa tarde, senhor presidente, os demais colegas vereadores, quem está nos acompanhando aqui na plenária, uma satisfação, quem está nos acompanhando em casa também, pela internet, pela TVL. Bom, senhores, eu gostaria de iniciar a minha fala justamente no tema que foi abordado agora pelo próprio vereador Adriano, convocando a população para participar de um dia de mobilização nacional. Vereador Adriano, eu gostaria de entender qual a lógica dos sindicatos, qual a lógica do Partido dos Trabalhadores de convocar uma paralisação nacional para uma sexta-feira, sendo que na segunda-feira nós vamos ter um feriado nacional. Para mim, não vejo outro motivo senão estimular as pessoas a emendarem o feriado, né, e ter um dia a mais de folga. Porque eu tenho certeza, vereador Adriano, que os trabalhadores, efetivamente, que querem ver o país crescer, amanhã vão ter dificuldades. Por quê? Porque esses vão trabalhar, mas com que dificuldades? Sem ônibus, porque o sindicato, motivado pelo Partido dos Trabalhadores, vai paralisar o transporte coletivo amanhã. As escolas, os postos de saúde, todos eles articulados por um único objetivo, que é fazer com que a população participe de algo que não concorda. E, na verdade, não vai, porque se fosse, nós poderíamos ver realmente, vereador Adriano, assim como todos os outros protestos que foram feitos, terem sido convocados no domingo. Por que não no domingo? Por que não? Justamente numa sexta-feira, véspera de um feriado, ou seja, nós vamos ter a possibilidade de emendar um grande feriadão, e aí o PT vem na semana que vem dizendo, paramos o Brasil. Pararam o Brasil? Eu quero ver, vereador Adriano, quantas pessoas efetivamente vão para a rua. Quero, inclusive, saber quantas delas vão receber para instalar, senhores. Porque nós temos um dado interessante que eu gostaria de passar aqui para os senhores. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 16 mil sindicatos. Eu vou repetir o número. 16 mil sindicatos. Movimentam, vereador Alba, mais de 3 bilhões de reais por ano, tirados de quem? Do trabalhador, de quem emprega, quem dá trabalho. Senhores, é uma vergonha o que o PT quer fazer com a nossa população. Enganar as pessoas. Na verdade, vereador Adriano, eu quero dizer que não engana mais. Não engana mais. Nós temos que parar com esse discurso que o PT, na verdade, é especialista em fazer. Criar dificuldades, criar bicho de 7 cabeças, aonde não há. Vereador Alba veio aqui agora, lhe desafiou, vereador Adriano, qual o direito trabalhista que está sendo rasgado? 13º não foi discutido, férias não foi discutido, o que se quer é modernizar uma férias parceladas, exatamente, desde que negociado, desde que em acordo coletivo, quer se dar modernidade para aquilo que tem mais de 40 anos, como foi muito bem lembrado. Eu quero só dar mais um exemplo. Vereador Silvio Zimmermann, quem está nos ouvindo em casa, sabe quantas ações trabalhistas nós tivemos no Brasil o ano passado? Olha o número, mais de 3 milhões de ações trabalhistas foram movidas o ano passado no Brasil. Sabe qual é a média, vereador Caminha, nos Estados Unidos? Não passaram de 100 mil. Na França, 110 mil. Pelo amor de Deus, alguma coisa está errada, gente. Pelo amor de Deus. E aí, nós, mais uma vez, as pessoas de direito, né? E o governo Temer, sim, vereador Adriano, que não tem medo do desafio, vem fazer as reformas necessárias. Aliás, reformas que o PT sempre, ao longo da história, foi contra. E eu quero aqui trazer alguns exemplos. Ari, por favor, vamos resgatar um pouco a história,
para a gente não esquecer aquilo que o Partido dos Trabalhadores realmente, né, faz quando chega a esses momentos polêmicos de discussão. Vamos lá, Ari, por favor. 1988, o PT vota contra a nova Constituição que mudou o rumo do Brasil. Aí o vereador vem aqui dizer que nós vamos rasgar a Constituição. Vereador, o seu partido foi contra, lá em 1988. Por favor, Ari. O PT defende o não pagamento da dívida brasileira, o que transforma o Brasil num caloteiro mundial. O PT sempre pregou isso. E depois vem querer falar o contrário. Ari, por favor. O PT vota contra o Plano Real e diz que é uma medida eleitoreira. O PT, vereador Adriano, votou contra o plano que deu sustentabilidade e colocou o país nos eixos e permitiu ao seu governo assumir uma condição financeira completamente diferente, que ao longo dos 12 anos que se passaram, aliás, rasgaram sim o que foi feito e colocaram o país mais uma vez no ostracismo, mais uma vez passando por dificuldades. Os 12 anos do governo do PT. Ari, por favor, para continuar. O PT vota contra a privatização da telefonia. Isso nos permitiu hoje ter telefonia móvel, internet, mais de 150 milhões de linhas telefônicas. Vocês lembram como era difícil? Antigamente se comprava ações, se comprava linha telefônica porque valia quase um carro. Vamos lá, Ari. O PT vota contra a adoção de metas de inflação. Parabéns. Esse é o PT. É isso, Ari? O PT, olha isso, olha aqui, vereador Adriano. O PT vota ferozmente contra a lei de responsabilidade fiscal. Por que será, vereador Adriano? Por quê? Hã? Eu sei que o senhor balança a cabeça porque não tem explicação mesmo. Vamos lá. O PT vota... isso é interessante, por favor. O PT vota contra a criação dos programas sociais no governo Fernando Henrique Cardoso. Que programas sociais? Bolsa Escola, Vale Alimentação, Vale Gás, enfim, Bolsa Família, todos os programas eleitoreiros, né, vereador Adriano? Que, aliás, o PT, depois que chegou no governo, ainda mais do que ampliou, porque entendeu que era, então, compra de voto. E aí fez como ninguém, como nenhum outro partido, então, usou esse instrumento efetivamente na verdade, com a ideia da compra de voto, que é isso que fez com que o povo, né, mais sofrido do nosso país enxergasse nesse partido a solução. O que, na realidade, se mostrou ao longo do tempo que não é verdade, vereador. Lamentável, quero dizer o seguinte, as pessoas de bem, vamos nos manifestar, vamos um domingo para a rua e dizer do que nós estamos satisfeitos. E não aceitar esse tipo de convocação, né, feita pelos sindicatos, bancados com o nosso dinheiro, para parar o país numa sexta-feira, sendo que essa não é a realidade de quem efetivamente trabalha nesse país, vereador Adriano. Seria isso. Eu acabei extrapolando meu tempo, peço perdão, mas se o presidente... Vamos fazer o seguinte, vamos entrar num acordo aqui. Se o senhor faz questão, o senhor tem autonomia de dar o tempo, porque o vereador Ito está lhe dando 1 minuto, eu lhe dou mais 2 minutos do meu tempo, portanto já são 3 minutos, e mais um do vereador Caminha, tem mais alguém? Ok, então vamos conceder a parte ao vereador Ito primeiro. Por favor, eu fico satisfeito, vereador Ito. Vereador prazer, quero lhe ouvir. Marcelo Lazzarin, parabéns pelo seu pronunciamento. Acho que o senhor mostrou hoje realmente uma grande história, como era lá atrás e hoje é a realidade. Mas só para dar uma reforçada, vereador Lazzarin, no início do seu pronunciamento, quero dizer aqui ao senhor, à população blumenauense, amanhã 120 mil cidadão blumenauense vai ficar sem ônibus, que acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar. 120 mil cidadãos blumenauenses ficarão sem ônibus da manhã. Por que não no dia 1º, na segunda-feira, que é feriado? Lógico, tem um propósito. Preocupado com o dia 3 lá em Curitiba. Mas parabéns, nobre vereador. Obrigado, com a palavra, em a parte, vereador Ricardo Alba. Obrigado, vereador Ito, pelo seu aparte. Talvez o vereador Adriano possa nos explicar por quê, né, na sexta-feira, mas vamos lá. Vereador Lazzarin, parabéns pelo seu pronunciamento. Quero deixar registrado aqui que amanhã pelegos de sindicato vão sair às ruas para protestar
por uma situação econômica que eles mesmos ajudaram a forjar, mantendo e estruturando o Partido dos Trabalhadores 13 anos no poder. Como bem disse Vossa Excelência, 16 mil sindicatos no Brasil, vivendo às custas da contribuição sindical obrigatória, às custas do suor dos trabalhadores, usado para manter partidos políticos de esquerdas no poder, para apoiar a ditadura na Venezuela, ditadura em Cuba, ditadura em tudo quanto é lugar do mundo, mas não para construir as obras e para investir no que o brasileiro quer, como a duplicação da 470, vereador Adriano, o seu governo construiu um porto em Cuba. Se explique, ou Partido dos Trabalhadores, explique-se ao povo brasileiro por que os enganou por tanto tempo. Obrigado. Obrigado, vereador Alba. Também incluo seu pronunciamento no meu. E ouço com prazer também a parte o vereador Adriano. Com a palavra em parte, vereador Adriano Pereira. O Marcelo, Vossa Excelência, realmente hoje, junto com outros, está bastante inspirado em atacar o PT. Ainda bem que Vossa Excelência não falou em corrupção, né, porque senão não teria moral também o PMDB para falar de corrupção, porque são todos na mesma panela, infelizmente. Mas Vossa Excelência esqueceu de falar das coisas boas, das coisas ruins é fácil. Esqueceu de falar do ProUni, do Ciências Sem Fronteiras, do PIBID, do FIES, do Pronatec, do Mais Médicos, enfim, de uma série de coisas boas que o PT fez no governo federal, dos milhões de brasileiros que retirou da pobreza, né, da transposição do Rio São Francisco, de tantas coisas que a gente poderia aqui estar falando, né, que acabou com a indústria da seca na região nordeste do nosso país, e tantas outras coisas que eu poderia aqui trazer. Essa questão, já falei nesta casa, de ficar fazendo essa fala odiosa, preconceituosa, agressiva, fala até alto, parece que a gente é surdo aqui, isso não vai levar a lugar nenhum. Eu não quero saber de 88, de 70 e tal, quando eu nem era nascido, eu quero saber de agora. E eu trabalho desde os 14 anos, aqui não tem pelego, não tem malandro, não tem vagabundo, eu trabalho com carteira registrada desde os 14 anos, é bom lembrar. E para estar na rua, do lado do povo, não precisa ser de esquerda, de direita, do PT, pode ser sem partido, pode ser da religião que quiser, basta ser trabalhador. E eu sou trabalhador. E se tiver um trabalhador só na rua amanhã, já basta, já é um motivo. É um trabalhador que está lá e merece o meu respeito e o meu apoio. Então, Vossa Excelência pode ficar do lado de quem quer, eu também, da mesma forma, tenho esse direito. Isso é democracia, isso é política. Nós temos que escolher lado. Alguns escolhem estar do lado da elite, dos patrões, né? Enfim, e outros escolhem estar do lado do povo. Eu vou estar do lado do povo. Obrigado. Então, só para ninguém pensar que a gente está dando tempo excedente aqui por questões partidárias, o senhor tem 2 minutos meus, um do líder do governo, um do vereador Caminha, um do vereador Ito e um pela parte que já havia anteriormente. Então, o senhor tem 6 minutos. Talvez não se utilize de todo, mas enfim. Muito obrigado, presidente. Talvez não vá utilizar isso, com certeza. Vereador Adriano, eu quero lhe dizer o seguinte. Primeiro, lhe concedi a parte com o maior prazer, mas quero aqui lhe dar o recado, e quem está ouvindo em casa também. Se o senhor editar esse a parte e colocar na imprensa somente o seu, a parte aqui, sem a minha fala e dos outros vereadores, me desculpa, vereador Adriano, mas falta hombridade realmente para vir para o debate democrático, como o senhor acabou de falar aqui no microfone. Então, o seu a parte, eu sempre vou lhe ouvir, com o maior prazer, desde que o senhor não use mais esse subterfúgio e venha para o debate efetivamente. Coloque no seu videozinho para espalhar pelo WhatsApp o antes e o depois. Muito obrigado. E quero dizer, vereador Adriano, que aquilo ali que eu coloquei, que o senhor disse que não interessa a história, interessa sim, porque eu tenho certeza que daqui a alguns anos nós vamos estar colhendo os frutos do que está se fazendo hoje, com muita coragem, que o Partido dos Trabalhadores não teve coragem de fazer. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos nós estamos colhendo esse fruto, e esse vai ser mais um slide que eu vou ter o prazer de colocar lá depois. O PT foi contra a reforma trabalhista. Porque, de novo, lá não está tirando direito de ninguém, vereador Adriano, está tentando se modernizar algo que, infelizmente, está obsoleto. Nós não podemos admitir que, num país como o nosso, que detém... Pessoal, gostaria que os senhores prestassem atenção nesse dado. Nós, no Brasil, detemos 2% da força de trabalho mundial, vereador Becker. E mais, prestem atenção, e mais de 90% das ações trabalhistas do mundo. Alguma coisa está errada, vereador Adriano. Nós precisamos, sim, modernizar o nosso país. E amanhã, se tiver um trabalhador, e ele tem todo esse direito, todos têm o direito de ir para a rua amanhã, mas que esses que vão realmente motivados pela verdade, cientes do que estão fazendo lá, e não como muitas vezes
né, na época das passeatas organizadas pela CUT, em vários momentos se viu, né, vídeos pela internet onde as pessoas eram perguntadas por que motivo estavam ali e a grande maioria delas não sabia por que estava lá. Eu tenho certeza que as multidões que encheram as ruas do Brasil num domingo, para qualquer uma delas que fosse perguntado o motivo real para qual elas estavam lá se manifestando, eu tenho certeza que nenhuma delas hesitaria em falar. E um dos principais motivos que levou a população para a rua foi a corrupção. A corrupção, vereador Adriano, que eu não tenho vergonha de falar, que o meu partido, assim como o seu, está com as mãos lambuzadas, que o meu partido tem como presidente do Senado uma pessoa que deveria estar na cadeia, e que recentemente também tinha na presidência da Câmara dos Deputados outro que já deveria estar condenado. Mas eu não tenho vergonha nenhuma, e muito pelo contrário, quero mais é que a justiça seja feita, e não vou defender bandido, não vou defender corrupto, tá? Como eu já vi o senhor vir aqui usar o microfone e fazer. Quero ter o prazer de trazer aqui, quando houver a condenação dessas pessoas do meu partido, dizer aqui com a maior tranquilidade de que justiça foi feita. E não vou esconder o sol com a peneira, nenhuma vez, não. Não vou defender aqueles que roubaram, que saquearam o nosso país, e que, pela primeira vez na história, mergulharam o nosso país numa recessão jamais vista antes. 2 anos seguidos, e é o trabalhador, aquele assalariado que está sofrendo hoje, vereador Adriano, não é a elite. E é em função desses que, sim, se faz necessário as reformas tão importantes pelo nosso país. Mais que isso, nós precisamos efetivamente cobrar uma reforma política, porque senão nós vamos continuar efetivamente apenas nos enganando. Porque quem está lá em cima, vereador Adriano, só pensa no seu. E é isso que nós precisamos acabar. Então eu quero aqui deixar o convite também para todas as pessoas esclarecidas, que sabem efetivamente o porquê e que entendem que é justo o direito, que essas vão para a rua amanhã se manifestar, né? E que aqueles trabalhadores que têm o entendimento, né, de que é necessário a mudança, mas que nós também não possamos permitir que o país continue, né, mergulhado numa crise como essa, que esses também se manifestem favoráveis. E com certeza o vão fazer, vereador Adriano, e não vai ser numa sexta e nem numa segunda para estimular as pessoas a ficarem em casa e não trabalhar. Nós vamos fazer isso de forma ordeira, se for necessário, eu tenho certeza que o povo brasileiro, que acredita nesse país, o povo trabalhador, o fará. E não induzido a erro, como o PT vem fazendo, colocando na cabeça das pessoas uma série de mentiras. Assim como Vossa Excelência, junto com 3 pessoas aqui na terça-feira, e eu quero deixar esse registro aqui também, vereador Adriano, juntamente com 3 representantes do sindicato, na terça-feira paralisaram o transporte coletivo aqui na nossa cidade. Paralisaram. O vereador Adriano veio aqui para o microfone com o maior orgulho dizer que o transporte estava paralisado. Por quê? Porque nós aprovamos aqui apenas uma inclusão na lei, né, de que o cobrador poderia não estar presente naquelas linhas que tem menos de um passageiro por quilômetro rodado. Foi isso, simplesmente. Então, vereador Adriano, tenho o maior apreço por Vossa Excelência, mas nós temos que botar os pingos nos is muitas vezes. Muito obrigado, seria isso na tarde de hoje.